Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. No ar, há 17 anos, começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. Pelo apoio, agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. Carro elétrico ou híbrido a etanol? Qual a melhor solução para o nosso bolso e para o meio ambiente? Esse é um dos destaques do programa de hoje, que também vai apresentar um especial que gravamos com a Camerata Florianópolis em 2019 para relembrar bons momentos do Estado de Excelência nesses 17 anos. Saudades dela, daquela conversa boa, do chão do bulevar, no céu, no mar. Antes, vamos a uma informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Líder nacional nas exportações de móveis de madeira, a indústria catarinense alcançou 166,3 milhões de dólares em vendas para o exterior no primeiro semestre de 2022. Um crescimento de 4,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado positivo vai na contramão da média brasileira, que apresentou queda de 4% no primeiro semestre deste ano. Rio Grande do Sul e Paraná, segundo e terceiro colocados no ranking dos estados exportadores de móveis, apresentaram, respectivamente, queda de 12,1% e 19,5% no período. Na nossa cultura, um dos grandes sonhos de consumo continua sendo o automóvel, o carro próprio. E hoje, além do preço, do modelo e do desempenho, há um outro fator que começa a ter influência na hora da troca ou da compra: o fator eco-friendly, o fator economicamente correto. Nesse contexto, e considerando nossa matriz energética, que é extremamente renovável, seria então o automóvel híbrido a etanol uma boa solução para reduzir os níveis de poluição e também reduzir os custos de abastecimento? Fiz essa pergunta para Luiz Roberto Pogetti, presidente do Conselho de Administração da Copersucar, e veja o que ele respondeu. Sim, Raimundo, a resposta é positiva, só que eu gostaria de dar um passinho atrás e a gente explicar por que é positiva, né? Tem um conceito relevante, que é o conceito que é batizado um conceito de medição de poço à roda, medição de emissões de carbono, né? O que significa isso, né? Que nós precisamos medir as emissões desde a origem da energia, né, até o consumo da energia, né? E neste conceito, o etanol ele é tão eficiente em emissões quanto ao carro a bateria no Brasil, né, que usa energia limpa, né. A energia elétrica brasileira ela é de fonte limpa, né, atual, né. O 48% da energia, da matriz energética brasileira é de fonte limpa. A média do mundo é 14%, o Brasil tem 48%. Né. O etanol, ele tem metade das emissões do carro a bateria na Europa. Por quê? Se o carro a bateria lá e carro a bateria aqui, lá é o dobro, aqui é igual. Porque lá a fonte da energia é fonte fóssil, né? Então, não adianta o carro emitir menos poluição, mas se ele é alimentado com uma fonte de energia que emite poluição, ele continua sendo um carro poluente. No Brasil, o etanol é a melhor alternativa, né? Em outros países que não têm disponibilidade de cana-de-açúcar, certamente o etanol não vai ser a melhor alternativa, né? Mas por que no Brasil o etanol é a melhor alternativa, né?
Sob o ponto de vista de emissões, ele, como eu disse, ele é tão eficiente ou mais eficiente que o carro a bateria. Tem evolução tecnológica que vai trazer solução para esses problemas do carro a bateria, é claro que tem, mas o carro a bateria ainda não está pronto e não é adequado para a realidade brasileira. Certamente ele vai ser adequado para outras realidades e vai ter evolução tecnológica, sem dúvida nenhuma. E quais os impactos ambientais na produção de etanol à base de cana-de-açúcar? São muito baixos, né? Com relação à intensidade de carbono, como eu disse, né, nós estamos perto de zerar o balanço de carbono do que a gente consome para produzir etanol e do uso do etanol, né? Qual que é a mágica aí, né? É que o etanol que é gerado na produção e no seu uso através do veículo, né? Ele é capturado pelo canavial na fotossíntese, né? Então, a mãe natureza nos ajuda. Então, para a cana crescer, ela captura carbono da atmosfera, que é a fotossíntese, e este balanço que as usinas buscam cada vez mais eficiência, né? Hoje, de forma conservadora, ele é 90%, né? Então, hoje a gente mitiga 90% das emissões produzidas no conceito de poço à roda. E tende a ser 100%, ser zero emissões. O desafio da indústria é ser zero emissões, e à medida que se busca aí ganhos de produtividade, né, a gente deverá chegar num horizonte curto de tempo em zero emissões, né? Então, além disso, né, o nosso canavial, ele corresponde aí a menos de 1% do território brasileiro. E está localizado a mais de distância de 2.500 quilômetros dos biomas sensíveis do território brasileiro, Pantanal ou Amazônia. Então, o setor é um exemplo de respeito aí às questões de sustentabilidade ambiental e impactos no meio ambiente. Nós temos capacidade instalada para atender uma crescente demanda por etanol? A resposta é positiva. Primeiro que existe uma capacidade instalada hoje industrial bastante relevante. Hoje nós temos aí capacidade de expandir a nossa produção de etanol sem investimento industrial da ordem de perto de 30%. Nós temos o objetivo, através de um centro de tecnologia que é controlado pelo próprio setor, de dobrar a produtividade do nosso canavial no horizonte aí entre 10 e 20 anos, né? O que significa que nós teremos capacidade de produzir o dobro na mesma área, né? O dobro de etanol e de açúcar na mesma área plantada hoje, desses menos de 1% do território nacional, né? E a capacidade industrial instalada, Raimundo, ela não tem flexibilidade de produzir só açúcar ou só etanol. Ela tem limitações técnicas. O percentual é caminhar 10% para um lado ou 10% para o outro, e de uma forma otimista, né? Então, o máximo que se consegue fazer é você produzir 60% de açúcar e 40% de etanol, e vice-versa, 60% de etanol e 40% de açúcar. Então, tem capacidade industrial, tem disposição para aumento de produtividade, usamos muito pouca terra, e nós estamos interessados e comprometidos em desenvolvimento do etanol. Então, eu diria que é diferente do passado, né? O risco de a gente não conseguir cumprir com o abastecimento de etanol, eu diria que é muito reduzido. E o que você projeta para o futuro do etanol inserido na agenda ESG? Eu vejo o etanol, né, como um produto pronto para contribuir para a questão do aquecimento global. E isso é muito importante, né? Por que é importante, né? Porque entre tantas outras resultantes de não controle do aquecimento global, eu diria que uma muito importante é o aquecimento global tornar
ampliar o desafio de produção de alimento, né? Então, as terras com aquecimento global, elas tendem a ficar mais áridas, né? Nós tivemos um dado interessante. No ano passado, nós tivemos a maior seca no Brasil dos últimos 90 anos. Né? Isso está ligado ao aquecimento global, né? Então, se a gente não conter o aquecimento global, as terras vão ficar menos produtivas e alimento vai ficar mais caro. E, do outro lado, a gente tem aí dados da ONU, num prazo aí de 20 anos, nós temos uma expansão demográfica esperada da ordem de 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão a mais de bocas para serem alimentadas, né? Então, olha que cenário complicado, né? Podemos ter o risco de ter fatores de produção mais difíceis, mais desafiadores em alimentos, e, do outro lado, mais demanda básica de alimentação, né? E aí eu vejo o etanol como uma alternativa pronta para contribuir para a mitigação do aquecimento global e, portanto, para contribuir indiretamente, né, para a alimentação da sociedade mundial, né? E isso é a agenda ESG, né? A nossa vida é a agenda ESG, né? Cuidar do ambiente, o aquecimento global, do ar que respira nas cidades. São Paulo, Raimundo, é uma das cidades mais populosas do mundo, né? E ela ocupa o lugar 1.500 em cidades mais poluídas, né? Então, todas as outras cidades que têm população volumosa, tal qual São Paulo, têm um nível de poluição que as colocam no ranking entre as mais 50 poluídas do mundo. São Paulo tem uma população tão grande quanto e está na posição número 1.500. Por quê? Por causa do etanol, né? Por causa do etanol, né? Então, o etanol tem um papel fantástico, né, nessa agenda ESG. A agenda social é criar alimento, alimentação básica para essa população crescente, né? E econômica, eu acho que o Brasil pode ter um protagonismo importante no mundo, e nesta agenda, dando uma demonstração para o mundo da matriz energética mais limpa do planeta, né? Como acho que eu já comentei, né, o Brasil tem 48% da sua matriz vem de fontes limpas, da sua matriz energética, né? E a média do mundo é 14%, né? Então, o Brasil nos dá orgulho na agenda ambiental. Há 17 anos, no ar, o programa já apresentou matérias inesquecíveis. Uma delas foi um especial sobre a Camerata Florianópolis, que gravamos em 2019. I want to introduce you to my new band from Florianópolis Orchestra. Com um número impressionante de mais de 1.000 concertos oficiais realizados, a Camerata Florianópolis tem o feito de ser popular, mesmo com a formação erudita. A Camerata foi criada em 1994 e a ideia era valorizar os talentos locais. Desde os 15 anos de idade eu comecei a dar as primeiras aulas de violino, né, num projeto social, inclusive, que acontecia aqui no SIC. Então eu comecei sendo monitor de um projeto social aqui no SIC. Depois, aos 21 anos de idade, eu criei a minha primeira escola de música, que foi uma das primeiras escolas de música aqui de Florianópolis, que era a Casa Cultura Musical de Florianópolis. E então, ensinando há muito tempo, os alunos começaram a ficar avançados e tudo mais, e existia pouca perspectiva profissional aqui em Santa Catarina. Ainda, inclusive, não existia nem o curso de bacharelado em violino na UDESC, existia os cursos de música em geral, né, mas não bacharelado. Então, o que acontecia? Eu comecei a sentir que aqueles alunos que eu trabalhei anos e anos, eles ou iam para São Paulo, Rio de Janeiro, para cursar um curso de bacharelado, ou
acabavam descambando para outras profissões, né? E muitos talentos ali se perderam, né? Para mim doía o coração na época essa situação. Então eu tive aquele insight, vamos criar uma orquestra então profissional, buscar patrocínios, montar uma temporada no teatro, né? Com cobrança de ingressos, e uma forma que se financia, né? E foi o princípio da Camerata, com os meus ex-alunos. Eu lembro que quando eu comecei eu dava 60 aulas de violino por semana, né? E usava até parte do que eu ganhava na época da minha primeira escola de música, entre aspas, lucro da escola, para reinvestir no trabalho da orquestra, que eu acreditava, né? Que seria viável e que o tempo iria crescer e que ia ser sustentável, né? A Camerata vem realizando, desde 1999, um projeto de aproximação entre a música popular e a música clássica, apresentando programas como Rock em Camerata, Camerata em Jazz, Música para Cinema, Tributo à MPB, Pop Camerata, Especial Beatles e Marley em Camerata. Jefferson de la Roca fala sobre esse projeto que ajudou a ampliar a plateia dos espetáculos de música erudita. Desde o início da Camerata, desde 1994, a gente começou a querer valorizar principalmente o que tem de melhor dentro da música popular. A nossa própria música brasileira ela é riquíssima. Você vê os grandes gênios como Tom Jobim, né? Desde também de Chique Gonzaga em diante, os grandes chorões, né? Maravilhosos, né? Talvez dentro da música popular, talvez seja a melhor do mundo, né? Das que eu conheço, pelo menos. E não só em termos de criatividade, mas de diversidade também, né? São de tantos ritmos, tantos estilos diferentes dentro da própria música popular brasileira. Algo que a gente não vê em outros países. Então a gente já em 95 a gente trouxe um primeiro programa que foi com chorinho, trazendo os clássicos como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha. E foi um grande sucesso na época, causou um alvoroço na cidade, misturando trazer um grupo regional de choro junto com a orquestra, e foi um sucesso. E a gente foi trazendo depois novas experiências, como a música para o cinema, que está ali no limite entre o erudito e o popular. Depois surgiram grandes projetos com uma repercussão maior ainda, né, como o Rock Camerata, que gerou diversos espetáculos diferentes, né, dentro desse programa. Inclusive, foi um dos grandes motivos de nos levar até o Rock in Rio. A gente tocou em 2015 no Rock in Rio, também motivados por essa aproximação com o rock and roll, que a gente já vinha desenvolvendo há 10 anos. E projetos bastante inusitados, como o Marley em Camerata, por exemplo. O Marley em Camerata, por exemplo, foi um programa que a gente se deparou com um público que talvez 80%, 90% nunca tinham visto uma orquestra na frente, né? Foi muito legal. Depois na Beira-Mar também, que a gente fez para 25 mil pessoas. Através dessa mistura com o gênero popular, a gente desmitifica, né? A orquestra não é perigosa, não dói, né? Você pode ouvir aquela música que você gosta com uma outra roupagem, né? Como diz o Lenine, que foi um dos nossos convidados aqui, que a gente tem um programa lindo com ele, e ele diz: minha música é vestido com roupa de domingo, né? Quebra na praia, espumas se misturam com o vento. Então essa mistura trouxe, né, realmente uma renovação de plateia, e a gente saiu de públicos de 1.000 pessoas que tínhamos concertos eruditos para 30, 40 mil pessoas num concerto na Beira-Mar, né? Então isso é importante, né, como resultado dessa parceria. Você faz ideia do que acontece nos bastidores antes de começar a apresentação? Esse é o outro lado do espetáculo. O movimento nas coxias, o ajuste dos instrumentos, a passagem de som e a magia dos camarins.
Tudo em nome do show, do encanto e da emoção. Normalmente a gente tem de 30 a 150 músicos em cada apresentação, né, no palco. E também toda uma equipe que está por trás, né, de produtores, carregadores, iluminadores, cenógrafos, ou seja, é uma multidão, né? E numa ópera chega a envolver 350, 400 pessoas, né? É muito trabalho, né, para chegar até o ponto de ter uma única hora, 2 horas de apresentação num teatro. Um dos espetáculos mais aplaudidos da Camerata voltou ao palco do Teatro do SIC no dia 11 de abril. Música para Cinema foi criado em 2002 e nos anos seguintes foi apresentado em diversas cidades do estado com novos arranjos. A música para o cinema ele surgiu de uma conversa minha com o compositor Alberto Heller, que é um dos grandes parceiros da Camerata. Ele é responsável por alguns desses projetos de aproximação de música com a música popular. E eu conversando com ele, até sobre um pouco do histórico que eu já me referi aqui da minha família, do meu bisavô com cinema, depois meu pai e meu avô também apaixonados pelo cinema. E a gente estava conversando que riqueza tem desde Ennio Morricone, né, o John Williams, diversos grandes compositores que também compõem para o gênero erudito, né? Eles não fazem apenas trilhas, eles têm composições maravilhosas para a orquestra sinfônica e riquíssimas. Então, a gente pensou assim, pô, vamos unir então essas paixões, né? E trazer ao público um espetáculo diferenciado, né? Feito com qualidade, com esmero, né? E de forma também que ele possa, talvez trazendo um pouquinho dessa lembrança que eu tenho do meu bisavô, ser itinerante, a gente possa levar também para outras cidades, que ele tem uma estrutura viável, né, para que ele possa ser itinerante. Esse programa Música para Cinema, a gente tem muito carinho por ele, porque assim, a música para cinema, ela é tão multiforme e ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar um filme sem a sua trilha sonora. Tanto é que foi muito difícil a gente selecionar para esse concerto, porque eram tantas as músicas maravilhosas, né? E a minha função, depois que já tinham sido escolhidos esses temas, era montar a versão que nós faríamos, ou seja, são músicas que originalmente ou são para uma sinfônica gigante, ou são só para violão, ou só para uma banda, e a gente tem que fazer um arranjo exatamente com a formação que nós temos aqui. Ao fazer isso, algumas coisas mudam de cara, mudam de cor, né? Então essa é um pouco a minha função, de adaptar essa música para o nosso time aqui. Outro momento importante foi a apresentação da Camerata Florianópolis no Rock in Rio. Eu jamais imaginaria, há 25 anos atrás, que se fosse pensar qual vai ser a minha história com a Camerata, que um dia a gente estaria participando de um festival como o Rock in Rio, por exemplo, com 100 mil pessoas na frente, sendo transmitido para 20 e tantos países ao mesmo tempo, gente do Brasil todo, do mundo todo me mandando mensagem no dia seguinte. Eu recebi, na madrugada que eu saí, eu estava dormindo, eu acordei e o celular tinha mais de 1000 mensagens, né? E gente da Polônia, França, de tudo que é lado. Então, eu não imaginava esse tipo de repercussão, então, quando eu comecei a tocar meu violino, criança, que um dia teria um trabalho com uma repercussão tão grande, né? Ou nas turnês que a gente fez para a Europa. Eu acho que o ponto inicial é você acreditar que você pode ser grande, que você pode criar um produto que seja internacional, que realmente possa ter uma repercussão muito maior do que você mesmo possa imaginar. Aí eu perguntei para o maestro se após 25 anos de Camerata, valeram a pena tanto trabalho e tanta dedicação. Veja o que ele respondeu. E como valeu? Na verdade, eu vivo dizendo, eu sou muito feliz de poder fazer aquilo que eu mais amo, né? E
E trabalhar com pessoas tão maravilhosas como esses músicos da orquestra, que são os melhores que a gente tem aqui em todo o sul do Brasil e talvez no Brasil. Então, eu sou um grande privilegiado, na verdade. Então, nesses dias na Beira-Mar, a gente estava fazendo um show com o Das Aranha e o público começou a fazer um coro lá. O maestro, o sorriso mais lindo do Brasil. Como não ter um sorriso, né, grande e vivo, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E mesmo todas as dificuldades que podem existir de você viabilizar trabalhos culturais no Brasil, mas quando a gente vê aquele público, a gente vê um espetáculo acontecendo, as pessoas saindo felizes, né? A gente proporcionar felicidade, eu acho que isso não tem preço, algo maravilhoso. Eu não sei dizer o que quer dizer. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá. I see a little silhouette of a man. Saudades dela, saudades daquela rua, saudades daquelas noites de